Oi pessoal, hoje eu vou falar de Dublinenses, do James Joyce, publicado em 1914. São 15 contos que se passam em Dublin, capital da Irlanda, que vão retratar ali situações cotidianas ali no começo do século XX. E é o livro mais acessível do Joyce. É uma introdução aí ao universo dele, porque o livro principal da carreira do Joyce, Ulisses, é um livro bem complicado de ler pelas técnicas narrativas, enquanto aqui do Belenenses uma leitura tradicional, assim, a forma como ele narra a história, e então não há assim, dificuldade de ler esse livro. E é interessante porque alguns dos personagens que vão aparecer no livro posterior do Joyce, Retrato Artista quando Jovem e Ulisses, aparecem nesses contos, inclusive a edição que eu li, da Penguin, o tradutor, que é o Caetano Galindo, colocou nas notas de rodapé. Quando aparece determinado personagem, ele menciona na nota de rodapé que esse personagem também vai aparecer em algum livro posterior do Joyce. Inclusive, alguns dos personagens se repetem de um conto para outro, nunca como protagonista, assim, né? O protagonista do conto não é o protagonista do conto seguinte, de outro conto, né? Mas ele é mencionado de passagem ali em outra história. E é interessante porque em um conto você é apresentado toda a riqueza psicológica daquele personagem, e no outro ele é só mais um dentre tantos, assim. Então é curioso observar isso. E, nos livros posteriores do Joyce vai dar para ver essa evolução desses personagens, porque são livros que já se passam, né, em outras décadas, enquanto que é bem realmente do comecinho do século XX, né, nos primeiros anos. E E aí esse conto vai tratar muito da questão da religião na Irlanda, né, que a religião predominante era o catolicismo, e, e todo o peso que ele tem nessa área moral das pessoas, e também trata de problemas sociais ali da Irlanda, como alcoolismo, como as mulheres eram subordinadas aos homens naquele momento, e a subordinação da Irlanda à Inglaterra. A Irlanda não era independente na época. E E eu vou falar aqui dos 5 melhores contos, né, são 15, mas eu vou falar aqui de 5, porque enfim, 15 não vai dar tempo de falar no vídeo inteiro. É, mas o primeiro desse conto é depois da corrida, que o protagonista do conto, que é irlandês, recebe a visita na Irlanda de 3 amigos que ele conheceu na universidade, que são de outros países, né, são 2 franceses e um húngaro. E aí mostra muito esse complexo de inferioridade da Irlanda, porque ele, ele ficava feliz de receber essa visita, ele gostava que os seus conterrâneos vissem, né, que ele estava com esses estrangeiros, e mostra muito também essa empolgação quando a pessoa está em meio a um grupo, né, ele é meio que levado pelo estado de espírito ali dos seus amigos. E enfim, não vou falar mais muita coisa, porque senão vai acabar dando spoiler, mas é interessante acompanhar. Vou ler aqui uma passagem no comecinho desse conto. Num desses carros de formas elegantes, né, e só mencionar isso antes, né, no comecinho da história eles estão assistindo uma corrida, e é interessante porque é justamente o início ali dos carros, né, então mostra muita empolgação das pessoas com os carros na época. Num desses carros de formas elegantes havia um grupo de 4 rapazes cujo ânimo parecia então bem acima do nível do galicismo bem-sucedido. A bem da verdade, esses 4 rapazes estavam quase às gargalhadas. Eles eram Charles Seguin, enfim, não sei como é que pronuncia em francês, o dono do carro; André Rivière, um eletricista canadense de nascimento; um húngaro enorme chamado Vilona e um rapaz arrumadinho chamado Doyle. Seguin estava de bom humor porque tinha inesperadamente recebido algumas encomendas. Estava prestes a abrir uma oficina em Paris. E Rivière estava de bom humor porque seria nomeado gerente do estabelecimento. Esses 2 rapazes, que eram primos, também estavam de bom humor por causa do sucesso dos carros franceses.
Vilona estava de bom humor porque teve um almoço muito satisfatório, e além disso era um otimista nato. O quarto membro do grupo, no entanto, estava empolgado demais para estar verdadeiramente feliz. Então mostra os motivos bem diferentes que levam a essa empolgação de cada um deles. E, e aí eu vou falar do conto seguinte aqui, Casa de Pensão, que a protagonista do conto é uma mãe que é dona de uma pensão e ela acaba de descobrir que a sua filha está tendo um caso com um dos rapazes que mora na pensão. E aí dá para perceber nesse conto uma influência do catolicismo muito sobre a ideia de casamento, de honra, de moralidade, porque a mãe acha que como a filha, né, perdeu a sua honra, supostamente perdeu a sua honra, né, ela precisa ter alguma reparação para isso, né? No caso, ela pensa na ideia, num casamento com o rapaz, para reparar. Então, a honra da filha. Vou ler aqui a passagem, o comecinho do conto. A questão era, que reparação ele daria ao que aconteceu? Alguma reparação há de haver nesses casos. Para o homem fica tudo muito bem. Ele pode seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, depois de ter tido seu momento de prazer, mas a moça precisa lidar com as consequências. Certas mães por aí ficariam satisfeitas de dar um jeitinho naquilo em troca de algum dinheiro. Ela conhecia casos assim, mas com ela as coisas seriam diferentes. Para ela só haveria uma única reparação para a perda da honra da filha: casamento. Então mostra essa diferença enorme, né, em relação aos costumes da época, em relação a agora, por exemplo, como o casamento era tratado assim com muita seriedade na época. E falar aqui do conto seguinte, Uma Pequena Nuvem, é um encontro entre dois amigos, dois velhos amigos que não se viam há bastante tempo, porque um deles saiu da Irlanda, foi morar em outros países, mora na França, na Inglaterra. E aí o amigo que ficou na Irlanda, que é o protagonista da história, tem orgulho por ter um amigo bem-sucedido, mas também inveja por ter um amigo bem-sucedido, né? Não só bem-sucedido, mas mais bem-sucedido do que ele, né? Esse que é o problema pro personagem. E o encontro faz o personagem mudar a sua percepção sobre a sua própria vida. Ele passa a olhar ali a sua rotina de uma forma diferente depois de encontrar esse personagem. Eu ia ler uma passagem desse conto, mas eu acho melhor não ler, porque vai acabar sendo um pequeno spoiler aqui. Eu acho melhor falar pouca coisa desse conto. O conto seguinte que eu vou tratar é uma mãe que vai falar da, da mãe de uma música que toca num concerto, mas as coisas no concerto não vão dar tão certo como a mãe estava imaginando. E aí a mãe vai defender os interesses da filha assim, com muita energia e com muita agressividade, passa assim, por cima de um suposto interesse coletivo. E isso vai chocar muito assim, as pessoas que não esperavam esse tipo de atitude de uma mulher. Esse comportamento ativo, agressivo, isso é mais esperado de um homem, então é interessante acompanhar isso também. E o último conto que eu vou tratar, Os Mortos, que também é o último conto do livro, que é o conto principal, é o mais longo e que eu também achei o melhor, que vai relatar uma festa que acontece na casa de duas senhoras, que já são bem mais velhas, assim, uma delas realmente já está meio doente e elas não casaram e elas têm, e uma irmã delas que já morreu, tem um filho, o Gabriel, né, sobrinho delas, que ele é o protagonista do conto. E aí, né, no conto a gente vai ver a reação desse Gabriel a cada encontro que ele tem na, nessa festa com cada uma das pessoas e mostra a irritação que ele teve inicialmente com o comentário que uma das conhecidas lá dele, que ele conhece há algum tempo, mas que não, assim, não é próxima dele, né, mas que é bastante nacionalista, uma mulher que é bastante nacionalista, e enquanto ele não tem esse entusiasmo todo pela Irlanda, e aí um comentário dela vai deixar ele meio desconfortável,
E, e também depois vai acontecer uma situação lá na festa que vai mexer muito com a mulher do Gabriel, e isso vai ter repercussões ali na vida deles. Mas não vou falar o que é para não dar spoiler, mas vale bastante a pena o livro todo, mas esse livro, esse conto especialmente, fecha muito bem o livro. E então eu recomendo bastante. Tem contos bem melhores do que outros, mas todos são interessantes. E vale tanto pelo livro, né, como o livro em si mesmo, né, mas também por ser uma introdução aos livros seguintes do Joyce, que são mais conhecidos e são mais complicados, né? Mas é bom ser introduzido a esses personagens e ver e ser introduzido à prosa do Joyce, uma prosa mais simples comparado com as posteriores, né? Mas é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e comente se vocês já leram o livro, se gostaram, se ficaram interessados nas histórias. Então é isso aí. Valeu, pessoal.